E se eu te dissesse que existe um lugar no mundo que pode definir o destino de toda a humanidade? Um país minúsculo no meio do deserto e que, de alguma forma, é o centro de todas as profecias do fim dos tempos. E se eu te dissesse ainda que essas profecias estão mais perto do que nunca de se cumprirem? Uma ofensiva que já provocou centenas de mortes. The UN has warned that the Middle East is on the brink of imminent catastrophe amid fears of an all-out war. Leva o mundo mais perto de uma terceira guerra mundial. Se você quer entender o fim do mundo, precisa olhar para um único lugar: Israel. O lugar onde eventos que moldam o futuro do mundo acontecem, e que é repleto de tensões e guerras, onde cada decisão tomada pode desencadear em consequências globais, e que não está ligado apenas a conflitos e guerras, mas ao próprio Apocalipse, considerado por muitos estudiosos como o relógio do Apocalipse, por estar no centro das principais profecias bíblicas que dizem respeito ao fim dos tempos. Mas uma pergunta persiste: por que esse pequeno país parece estar diretamente ligado ao Apocalipse bíblico? Quais profecias são essas que se cumpriram e vão se cumprir em Israel? E o mais preocupante, por que os sinais indicam que esse relógio está mais perto de chegar à meia-noite do que imaginamos? São exatamente essas perguntas o que eu irei abordar no vídeo de hoje. Muitos sabem que Jesus vai voltar, mas o que ninguém pergunta é em qual local exatamente. Sem um estudo aprofundado, muitos não saberiam responder, mas as escrituras nos levam a crer que será um local bem específico. Muitos estudiosos afirmam que no mesmo local onde esse homem viveu, será também o local em que esse homem, Jesus Cristo, retornará, assim como descrito em Atos, onde vai falar da ascensão de Cristo aos céus, e que nos relata que os discípulos de Jesus ficaram olhando fixamente para o céu, provavelmente maravilhados e sem entender completamente o que estava acontecendo. Então, dois homens, possivelmente anjos, aparecem e fazem uma afirmação crucial: esse Jesus que foi levado para o céu virá da mesma forma como viram subir, sendo entendido por muitos como um indicativo de que Jesus retornará de forma visível e física da mesma maneira e no mesmo lugar em que subiu, o que seria em Jerusalém, tornando esse lugar de extrema importância para nós cristãos, mas não só para nós. Israel não é um ponto de interesse apenas para os cristãos, mas para as principais religiões do mundo. Judeus, muçulmanos e cristãos compartilham de um vínculo profundo com essa terra, cada um com suas próprias crenças e visões sobre o futuro, o que acaba causando diversos conflitos naquela região. Mas por que exatamente? Por que uma cidade com menos de 1 milhão de habitantes é motivo de tanta tensão internacional? Será que isso já não era algo predito na Bíblia há séculos atrás? Zacarias 12, versículo 2 ao 3. Farei de Jerusalém uma taça de embriaguez para todos os povos ao redor. Também para Judá será um cerco, quando contra Jerusalém se ajuntarem as nações. No dia em que isso acontecer, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a levantarem se ferirão gravemente, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Essa profecia mostra que no tempo do fim, todas as nações da terra se ajuntarão contra Jerusalém, a principal cidade de Israel, o que se encaixa perfeitamente com a situação atual de Israel. Sabemos que essa é uma profecia que se refere ao fim, porque é usado no texto a palavra no dia, o que remete ao dia do Senhor, que se refere ao fim dos tempos. Além de que um evento tão grandioso como todos os povos se ajuntarem contra Jerusalém nunca aconteceu na história, até agora. E se eu te dissesse que logo após esse evento acontecerá um outro ainda mais impressionante? Um povo que há milênios aguarda seu Messias, mas que mal sabem que ele já esteve aqui na Terra e que eles mesmos o mataram, mas que um dia verá a verdade de forma inegável e que se arrependerá e reconhecerá Jesus Cristo como sendo o Messias. E se eu te dissesse ainda que essa é uma profecia de antes mesmo de Jesus vir à Terra? Essa profecia vai estar em Zacarias 12:10, sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Derramei um espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem transpassaram, e lamentarão como quem chora por um filho único. O povo de Israel reconhecerá que eles crucificaram o Messias, que eles tanto aguardavam, e então se arrependerão. Então entendemos a tamanha importância de Israel tanto no contexto bíblico cristão, como no judeu, e também para todos os povos e nações do mundo. Mas além de tudo isso, a Bíblia também contém diversas outras
outras profecias relacionadas a Israel, aonde muitas dessas já aconteceram. A mais marcante de todas e que foi cumprida recentemente, sem dúvidas, é a do retorno do povo de Israel à Terra Prometida. Após quase 2 milênios de dispersão, ninguém sonhava que Israel estaria de volta à sua terra, muito menos ocupando Jerusalém, ainda mais por estar no centro da geopolítica, sozinhos e cercados por diversos inimigos. Mas isso foi algo que já aconteceu na história no ano de 1948, quando Israel é reconhecido como um Estado soberano e então é estabelecido. E esse retorno ainda possibilitou diversas outras profecias a acontecerem, o que nos mostra que é apenas o começo de algo muito maior que ainda está por vir. A profecia que diz que isso iria acontecer pode ser encontrada em Ezequiel capítulo 37, versículo 21 ao 22. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, vou reunir os israelitas de entre as nações, para onde foram levados e os trarei de volta à sua própria terra. Unirei as duas nações em uma só, na terra, sobre as montanhas de Israel. Um só rei será rei de todos eles, e jamais serão duas nações, nem se dividirão mais em 2 reinos. Alguns ainda podem interpretar essa profecia de forma errada, como sendo atribuída para aquele período em que foi escrita. Porém, Ezequiel não está falando aqui do exílio babilônico que ocorreu naquela época, pois Israel não estava espalhado em todas as nações, e sim apenas lá na Babilônia. Muitos estudiosos da Bíblia consideram o retorno de Israel como uma das profecias que foi cumprida mais marcantes dos últimos anos, um evento muitas vezes interpretado como o início do cumprimento das profecias do fim dos tempos, por preparar o palco para eventos do fim ainda maiores, como o próprio retorno de Cristo. Sem a existência de uma nação de Israel reunida em sua terra, não seria possível o cumprimento das profecias que apontam para a segunda vinda de Cristo em Jerusalém, conforme mencionado anteriormente. Isso porque é necessário que aquela terra esteja sob o domínio de Israel, já que muitas profecias, como Israel reconhecendo Jesus como Messias e todos os povos se ajuntando contra Jerusalém, como já mencionados anteriormente, indicam Jerusalém como o palco central dos eventos finais. Além de Jerusalém precisar estar sob o controle do povo judeu para que a construção do terceiro templo possa ocorrer e para que os eventos consequentes disso se cumpram. Porém, eu irei falar mais detalhadamente sobre essas coisas mais para frente do vídeo. O restabelecimento de Israel é, assim, de grande importância tanto para judeus quanto para cristãos, sendo interpretado como um sinal direto de que a vinda de Cristo está próxima e que o fim dos tempos está se aproximando, pois sem Israel estar na terra, essas profecias não poderiam se cumprir. Mas, além dessa profecia, temos diversas outras profecias marcantes que foram cumpridas logo após a volta do povo para Israel e que estão se cumprindo nesse exato momento. Imagine um deserto seco, uma terra abandonada e infértil. Agora visualize essa mesma terra florescendo, dando frutos e sustentando milhões de pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu e que está acontecendo com Israel, uma revitalização impressionante, algo que a Bíblia também tinha previsto. Em Ezequiel, fala sobre a restauração da terra de Israel e novamente sobre o retorno do povo judeu. Deus promete que a terra voltará a ser fértil, as cidades serão reconstruídas e o povo crescerá em número e prosperidade. E ainda diz que eles serão tratados melhor do que no passado. E desde o retorno dos judeus de volta para a sua terra, Israel passou por uma revitalização impressionante. Terras desertas e improdutivas foram transformadas em áreas agrícolas férteis por meio de técnicas modernas de irrigação e cultivo. Cidades que estavam em ruínas há séculos foram reconstruídas, como a própria Jerusalém, que antes disso estava em um estado precário e abandonado, mas que há pouco tempo se tornou um centro moderno e próspero. Além de Israel ter tido um progresso tecnológico e econômico significativo nos últimos anos, mesmo sendo um país desértico, é ainda mais evoluído do que nós aqui no Brasil. Mas as profecias cumpridas por lá não param por aí. E se eu te dissesse que um dos rios mais importantes da história da humanidade está desaparecendo, exatamente como foi predito em uma profecia bíblica há quase 2000 anos. A profecia do rio Eufrates pode ser encontrada em Apocalipse 16:12,
E ela diz que o anjo do Senhor derramará uma taça sobre o rio Eufrates que secará ele para que venham os reis do Oriente contra Jerusalém. Uma profecia que vai de encontro com aquela de Zacarias 12, já abordada aqui, e que diz que Jerusalém será uma taça de embriaguez e uma pedra pesada para todas as nações, com esse evento da secagem do rio Eufrates sendo de extrema importância para os eventos do fim dos tempos. O rio Eufrates é um dos rios mais importantes do Oriente Médio e tem desempenhado um papel fundamental como uma fronteira natural que divide territórios. A sua secagem facilitará o acesso de qualquer grande exército oriental para avançar contra Jerusalém, um evento que antecederá o fim dos tempos e que já podemos ver prelúdios dessa profecia se cumprindo nos dias de hoje. Atualmente, o rio Eufrates enfrenta um sério risco de secagem devido a mudanças climáticas e ao uso excessivo da água, causando preocupações com a escassez da água e causando vários conflitos naquela região, servindo como um sinal e uma preparação para o que está por vir. Outra profecia muito atual e fascinante é que diz respeito ao Mar Morto começar a ter vida, algo que se você falasse há poucos anos atrás, diriam que é impossível e que você é louco, por conta da alta salinidade do mar e por não ter oxigênio na água, a tornando tóxica. Mas Ezequiel, há 2600 anos atrás, profetizou isso, com essa profecia podendo ser encontrada em Ezequiel capítulo 47, versículo 8 ao 9. Ele me disse: estas águas fluem para a região oriental e descem até o vale do Jordão, onde entram o Mar Morto. Quando entrarem no Mar Morto, a água do mar se tornará saudável. Em toda parte por onde o rio passar, haverá vida. Os peixes serão numerosos, pois onde quer que essas águas cheguem, tudo viverá. O Mar Morto é conhecido por ser um dos corpos da água mais salgados e sem vida do planeta, com um nível de salinidade extremamente alto, o que o tornaria impossível de ter vida nele. Mas atualmente, em áreas próximas ao Mar Morto, tem surgido crateras conhecidas como bolanes, onde foram encontrados peixes e vegetação, além de haver projetos recentes de irrigação na região do Mar Morto, com esses acontecimentos sendo vistos por algumas pessoas como prelúdios ou sinais do cumprimento dessa profecia, que acontecerá de forma completa quando de fato chegar ao fim, sendo uma profecia interpretada de diferentes formas, mas que não podemos negar que são sinais de que o fim se aproxima. Mas além dessas profecias impressionantes que se cumpriram e estão se cumprindo em Israel, a Bíblia também narra diversas outras profecias diretamente ligadas ao fim dos tempos que irão e estão para se cumprir. Profecias essas que já está tudo se encaminhando para que elas se cumpram, fazendo assim o relógio do Apocalipse mais perto do que nunca de chegar à meia-noite. Como dito anteriormente, os judeus não reconhecem Jesus Cristo como o Messias prometido por Deus. Por conta disso, eles esperam algum outro Messias chegar até os dias de hoje. Messias esse que reconstruirá o terceiro templo e trará paz mundial. E isso é exatamente o oposto do que nós cristãos cremos. Cremos que o Anticristo, uma versão satânica de Cristo, é quem vai ser esse Messias esperado pelos judeus. Isso por conta de profecias bíblicas que falam que o Anticristo aparecerá com um discurso de paz. E cremos que ele usará justamente esses conflitos intensos que estão acontecendo em Israel para estabelecer essa paz mundial e, como consequência disso, a construção do terceiro templo. Terceiro templo esse que, para ser construído, vai ser preciso um acordo de paz entre judeus, islâmicos e cristãos. Isso porque aonde os judeus têm que construir o terceiro templo, atualmente é uma área onde abriga dois dos principais santuários do Islã, com qualquer tentativa de construção por parte dos judeus vista como uma ameaça religiosa e política, sendo então necessário um acordo de paz para a construção do terceiro templo, algo que, com o retorno de Israel à sua terra, já se tornou totalmente possível, além de várias tentativas recentes de remediar acordos de paz naquela região para esses povos, inclusive de uma pessoa que muitos acreditam ser o próprio Anticristo, que de fato tem vários indícios de ser ele, como intermediar a paz entre israelenses e palestinos, estar muito envolvido no Acordo de Abraão, que visaram normalizar as relações entre Israel e vários países árabes. Ele também possui um prédio com o número 666, que é conhecido como o número da besta, além dele ser judeu, condição necessária para o Messias que os judeus esperam. Porém, se aprofundar nesse assunto já seria assunto para outro vídeo. Outro sinal que mostra que o fim dos tempos com a segunda volta de Jesus está muito perto de acontecer é a recente aparição de uma novilha vermelha em Israel.
Isso porque em Números 19 fala da importância das cinzas da novilha vermelha para a purificação. Purificação que é a condição necessária para a construção do templo. Então, para os judeus, a novilha vermelha é uma condição de extrema importância para a construção do terceiro templo. No entanto, durante muito tempo, essas novilhas não existiam, mas por meio de cruzamentos seletivos, os judeus desenvolveram uma novilha com o pelo 100% vermelho e sem defeitos, fazendo os judeus já possuírem praticamente todas as condições necessárias para a construção do terceiro templo, além deles já terem todo o planejamento para a construção e os utensílios necessários para o templo. O único impedimento para a construção é o acordo de paz. Assim que conseguirem esse acordo, a construção do terceiro templo é garantida, com sua construção prestes a ser um dos maiores acontecimentos da história, pois desde os tempos de Jesus, o templo está destruído. Esse acordo de paz deverá envolver as três principais religiões monoteístas do mundo, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Sendo assim, o retorno de Israel à Terra Prometida e as demais consequências disso, como a possibilidade do retorno de Cristo, da construção do terceiro templo, a aparição da novilha vermelha, os conflitos e tensões em torno de Israel e, entre as outras, as condições necessárias para o cumprimento de várias profecias do fim dos tempos, sendo um dos maiores sinais proféticos dos últimos anos, considerado por muitos estudiosos como o início da contagem regressiva para os eventos finais. Além de que Jesus, em Mateus 24, usa a parábola da figueira, que é frequentemente interpretada como uma representação de Israel. E Jesus usa essa parábola para indicar que quando Israel florescer novamente, o fim estará próximo. Então, meus amados, podemos ver como a Bíblia não é só mais um livro qualquer de fantasia, como alguns afirmam, e sim a própria palavra de Deus. E nessa mesma Bíblia também diz que todo aquele que crer em Jesus Cristo não perecerá, mas terá a vida eterna. E crer não é simplesmente acreditar, pois até os demônios acreditam em Jesus Cristo e tremem de medo. Crer é ter compromisso, fé e obediência aos seus ensinamentos, que podem ser encontrados em sua palavra. Então, amados, dediquem as suas vidas a Jesus Cristo e preguem o Evangelho até a sua vinda que está muito próxima inclusive. E que se você ainda tem dúvidas disso, assiste ao vídeo que vai estar aparecendo na tela, pois nele eu vou te mostrar por que o Apocalipse só pode acontecer em nossa geração e não em nenhuma outra que já existiu na história desse mundo. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.